Muitos dizem que quando nós pautamos a nossa vida nas ordens e nas promessas de Deus contidas na palavra, nós somos felizes. Queremos tocar nesta felicidade hoje, encontrando as ordens e as promessas no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 30. Atenção, caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Felicidade se encontra na Palavra de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer essa experiência hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, eu não tenho dúvida, é para a felicidade que o Senhor nos criou. E eu quero encontrar esta felicidade nas ordens, nas promessas, na Palavra de Deus. Ajuda-me, Espírito, a viver esta experiência no dia que se chama hoje. Espírito Santo, vinde em meu auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães sem fermento chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuraram uma maneira de se livrar de Jesus. De fato, tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os comandantes da guarda como entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes e concordaram em dar-lhe dinheiro. Judas comprometeu-se e procurava uma oportunidade para entregá-lo sem que a multidão percebesse. Versículo 7. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João dizendo: Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa onde ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que poderei comer a ceia pascal com os discípulos? Ele então vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima. Preparai ali. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais comereis até que ela se realize no reino de Deus. A Páscoa é uma promessa que estamos na presença de Deus. Pois eu vos digo que não mais comereis até que ela se realize no reino dos céus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: Recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu, lhes deu dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículos 18 e 19 nós temos duas ordens. Jesus que institui a Eucaristia e a dá a mim e a você como alimento e disse bem claro: fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar
está perto de mim nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai como está determinado, mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Versículo 24. Houve ainda uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: o reino das nações dominam sobre ela, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Nós temos um princípio eterno. No reino de Deus, os pequenos é que são os maiores. O que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Que está à mesa ou que está servindo? Versículo 21. Não é aquele que está à mesa, eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Versículo 28. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós temos aqui, nesses últimos versículos 28, 29 e 30, as promessas de Deus. Vós sois aqueles que permaneceram comigo, por isso o meu Pai confiou o reino e eu também vos confio. É interessante aqui a gente entender por que os discípulos eles faziam essa discussão de quem seria o maior. Denis, ajuda-nos. Por que os discípulos eles discutiam entre si quem seria o maior? Jesus é rei. E o bonito é que os discípulos sabem disso. Senão eles não estariam disputando o lugar mais importante se não soubessem que Jesus é rei. O problema é que os discípulos entendem esse reinado de Jesus como um reinado meramente humano, com as características de um reino humano. Achavam que aconteceria pela força militar, que Jesus tiraria aí os romanos do poder, mas nós não podemos nos esquecer que o reino de Jesus não é deste mundo. Por isso que Jesus inverte a lógica. Afinal de contas, as categorias de grandeza no reino de Deus são completamente diferentes das do reino desse mundo. No reino de Deus, o primeiro é aquele que serve, não é aquele que é servido, como acontece nos reinos humanos. Esse é o ensinamento de Jesus e esse é o exemplo que ele nos dá. Afinal de contas, ele nos serviu até o fim, deu a sua vida para nos salvar. Essa deve ser a nossa disputa, a de quem serve mais, assim como Jesus nos ensinou. Obrigada, Denis. O reino de Deus maior é aquele que serve. E isso é uma grande provocação para nós hoje. Duas coisas importantes. Jesus que institui a Eucaristia, ele a dá como alimento e ele a institui para dizer que ele permanece conosco. Nesse ato de Jesus, uma experiência maravilhosa. Jesus que se faz menos que um pão para permanecer no meio de nós e para se fazer alimento. É aquilo que a palavra de Deus diz, um grande esvaziamento de Jesus. E depois dessa experiência ele vai dizer, o reino do céu são desses, dos pequenos, daqueles que se colocam a serviço. Como colocar essa palavra em prática? Meu Deus, que provocação! Como eu posso me tornar alguém que está a serviço? Eu já entendi. Para servir, eu preciso fazer a experiência de ser filha, como Jesus.
que o Senhor me ensine esta graça do serviço, a lógica do serviço. Serve quem faz a experiência de ser amado. Eu vou ficando por aqui, mas você pode se perguntar, como colocar esta palavra em prática? Lembre-se, ela nos faz feliz. E eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!